Hoje eu quero continuar a saga de Moisés. Vou ler o capítulo 4 de Êxodo, apenas uma porção, um trecho desse capítulo 4 de Êxodo, justamente na continuação do primeiro vídeo que a gente gravou aqui, falando sobre a saga do chamado de Moisés. E nesse capítulo 4, nessa porção, nesse trecho que nós vamos ler agora, eu vou mostrar para você algumas fraquezas de Deus. Algumas coisas assim que totalmente sem sentido, nada a ver. E quero mostrar também para você, nesse trecho do capítulo 4 de Êxodo, que nenhum crente foi chamado por Deus nenhum, muito menos pelo Deus dos Hebreus. Se você quer saber de tudo isso que eu vou apresentar para você, não arreda o pé. Permanece comigo, tá certo? Então eu vou começar. Eu tenho a minha Bíblia aqui, tá? E se você quiser me acompanhar na leitura, você pode pegar a sua Bíblia para me acompanhar. Se você é um evangélico, se você conhece bem esse texto de Êxodo 4, com certeza você vai ouvir coisas aqui, eu falando para você, coisas que ninguém nunca falou para você. Por algumas simples razões. Primeiro, porque as pessoas, quando vão ler a Bíblia, elas vão carregadas de sentimentalismo, de muita paixão, É diferente de nós, que somos críticos, que analisamos a Bíblia com uma visão investigativa e, sobretudo, com uma mentalidade racional. A gente lê a Bíblia com uma mentalidade racional. E os crentes, quando vão ler a Bíblia, eles se cagam de medo de pensar qualquer coisa que não seja aceitar que tudo que está ali, no contexto da Bíblia, seja inspirado, seja verdade, e não merece questionar, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu sei que você que é um ateu, que está aqui sempre no canal Sem Religião, sempre nos assiste, você sabe muito bem que nós não temos aqui papas na língua, né? Nós vamos falar aquilo que nós entendermos aqui, tá? Então vamos lá, capítulo 4 de Êxodo, aqui é a minha Bíblia, né? Para você que diz assim, rapaz, eu não sei por que os ateus, eles lêem tanto a Bíblia. Se eles não creem que a Bíblia é inspirada, né? Se eles não creem que Deus existe, por que eles falam tanto de Deus? É simples, porque a gente mostra para as pessoas o quanto elas estão enganadas, o quanto não faz sentido as suas crenças, a sua fé. Aí fica a critério de cada um se vai permanecer ou não, tá certo? Vamos lá. Capítulo 4 de Êxodo, verso 1 diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão. Moisés respondeu para Deus. Isso aqui, o capítulo 4, é uma continuação de uma possível conversa entre Deus e Moisés. Deus veio, se manifestou na sarça e falou com Moisés, né? E aí continua o diálogo aqui. Um anjo infestado da presença de Deus falando com o reles mortal Moisés. Vamos lá, que diz: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. É bom você prestar atenção. Lembre-se bem que eu falei que vou mostrar duas coisas muito relevantes nesse texto. Primeiro, vou mostrar as fraquezas de Deus. Segundo, vou mostrar que nenhum crente foi chamado por esse Deus. E eu vou explicar por quê. É só você permanecer aqui comigo. Olha aí. Pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão ou um cajado.
Então lhe disse: lança-o na terra. Ele, Moisés, o lançou na terra, e o cajado virou uma serpente. Cajado, vara, tudo a mesma coisa, né? E o cajado virou uma serpente. E Moisés fugia dessa serpente, fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou uma vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Uma linguagem totalmente arcaica, que não tem o menor sentido. Seria ele meter a mão aqui, né? Mete a mão debaixo do sovaco. Mete a mão nas axilas, Moisés. Só que, ai, como é que eu vou meter a mão no peito aqui? Peito que eu sei aqui, como que eu vou meter a mão aqui? Não é, né? Então seria aqui, né? Você está me entendendo? Linguagem meio arcaica, né? Diz aqui, mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa. Presta atenção nesses detalhes, tá? Já vimos dois aí, né? Primeiro a vara se tornando uma cobra, correndo atrás de Moisés. E agora Deus mandando, né? O anjo mandando ele meter a mão debaixo do sovaco. E quando ele tirou, a mão estava leprosa. E disse: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne, né? Tinha voltado ao normal, né? Vou continuar. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio Nilo, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, preste atenção nesse detalhe aqui. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Verso 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Moisés. Ou quem fez o mudo ou surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então Deus faz tanto o que fala quanto o mudo, tanto o que enxerga quanto o cego, tanto o que ouve quanto o surdo, né? É Deus, é Deus. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, Moisés: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira, né? Deus ficou nervoso. Moisés, ficou bravo, ficou irado, né? Porque Deus, ele é esquizofrênico, né? Ele muda de temperamento imediatamente. Ainda mais se você não fizer a vontade dele, né? Se você não atender os seus caprichinhos, ai de você. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e ele porás na boca as palavras. E lhe porás na boca as palavras. Presta atenção nesse detalhe aqui também, tá? Bem no verso 15. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Até aqui o verso 16. Gente, está aí um texto repleto de absurdos, de coisas sem o menor sentido. E vamos a elas, né? Primeiro, como eu prometi, né, que eu vou mostrar para você as fraquezas desse Deus. Você já viu uma delas, que Moisés, né, por ficar
teimando com Deus, fica ali argumentando, se mostrando incapaz ou indisposto, né, não ter, por falta de coragem, por não ver capacidade própria para fazer esse mandado para Deus, né, aí Deus se irou, ficou, né, impaciente com Moisés. Sabe-se lá o que ele fez, né? Ele sabe, explodiu uma bola de fogo, caiu um míssil para cá, tornado para ali, né? Claro, raios, né? Porque nessa época ainda não tinha, né, nada de armamento bélicos, né? E então, uma das primeiras coisas que a gente vê como fraqueza de Deus é exatamente quando Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que é que você tem na mão? E Moisés disse: uma vara, Senhor. Estou com a vara na mão. Cuidado, hein? Não vai desdobrar. Moisés disse: estou com a vara na mão, meu Deus. Pois é, Moisés, crente, pega essa vara que está na tua mão e joga ela no chão. Quando Moisés fez isso, a vara, o cajado de Moisés se tornou uma serpente venenosa que saiu correndo atrás dele, né? Uma serpente venenosa que saiu correndo atrás de Moisés. Veja, Deus, ele é capaz de transformar, né, uma coisa morta, uma coisa inerte, né, uma vara que há muito já estava ressecada, né, um pedaço de galho de árvore, ele faz ela transformar numa serpente, numa víbora do deserto. Eu acho super estranho e vou te mostrar porque que é, para mim, uma fraqueza desse Deus. E aí, tá. Aí diz: pega Moisés. Moisés pegou a serpente e tal, ela voltou a ser um pedaço de lenha, um pedaço de madeira ali, né? Um galho de árvore seca, que eles chamavam de cajado. E disse: agora Moisés, mete a mão debaixo do teu sovaco. Moisés meteu a mão, apareceu o leproso. Tá, 2 sinais, né? Lembrando que esse era o terceiro sinal, porque o primeiro sinal mesmo foi quando, no capítulo 3, quando Moisés viu o arbusto em chamas sem se consumir, né? O fogo ali do anjo, né, queimando ali, mas não, esse já foi um sinal. E agora a vara de Moisés se tornando em serpente e a sua mão ficando leprosa. Depois ele meteu a mão de novo, ela voltou ao normal. 4 sinais aí. Isso tudo para convencer Moisés de que Deus estava ali capacitando com sinais para ele ir ao faraó, primeiramente para ele ir validar o seu chamado, né? Ele tinha que se apresentar para os anciãos de Israel, para o povo hebreu, mostrando esses sinais para validar o seu emissariado, entendeu? Para validar que ele realmente falou com o Deus dos patriarcas, que Deus deu para ele esses poderes miraculosos. E então Deus disse: olha, e se eles não crerem por esses milagres aí, eu vou te dar mais um. Você vai na beira do rio, tira a água e joga, a água vai se tornar sangue. Tá. Moisés, mesmo assim, relutante, disse: ah, Senhor, eu não sei falar, eu nunca fui eloquente. Aí eu te pergunto, será que Moisés era gago? Ele era gago, ele tinha problema na fala dele? Por que Moisés falou dessa dificuldade que ele tinha na sua dicção? Ele tinha problema na sua voz, nas cordas vocais? Será que ele era que nem o Miguel Oliveira? Será que ele era que nem o Miguel Oliveira? Não tinha as cordas vocais? Nem os tímpanos? Porque o Miguel Oliveira disse várias vezes nos podcasts aí que ele nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos, né? Então, Deus diz para Moisés: Moisés, quem foi que fez o mudo, o surdo, o cego, o que vê, o que enxerga, o que vê, o que fala e o que ouve? Não foi eu? Pois é, vai, eu vou ser com a tua boca. Olha, essa é a fraqueza mais ridícula que tem. É o pior absurdo que eu vejo aqui, nesse relato,
é Deus pegar uma cobra, né, pegar uma vara, um pedaço de lenha, um galho de árvore, que Moisés chamava de cajado, e transformar ele num ser vivo, numa serpente. Então por que esse Deus não transformou Moisés, a fala de Moisés? Não, Moisés, não esquenta não. Pronto. Por que ele não operou um milagre assim, no estalar de dedo, na fala de Moisés? Se Moisés era gago, se ele tinha alguma dificuldade na sua dicção, nas cordas vocais, sei lá, na faringe, na laringe. Por quê? São essas coisas que eu vejo que são extremamente absurdas na Bíblia. Por exemplo, Deus transforma um pedaço de madeira numa serpente, mas não é capaz de curar a gagueira, né, os problemas desse missionário que ele está prestes a enviar. Deus é capaz de fazer flutuar um pedaço de ferro, um machado, como é o caso lá dos profetas, dos discípulos do profeta Eliseu. Deus é capaz de fazer flutuar um pedaço de ferro, um machado, do fundo do rio, mas não é capaz de curar uma criança de câncer agora. Uma criança que está com câncer, né, que está aí toda encriquilhada porque já nasceu assim, ou teve algum tipo de paralisia infantil. Deus não é capaz. Claro, isso se ele existisse, né? Porque tudo isso aqui é apenas mitologia, é lenda. Deus nenhum nunca existiu, nem o Deus dos cristãos, nem muito menos o Deus dos hebreus. Esses relatos aqui são histórias mortas, são relatos mortos, falidos, anacrônicos. Isso não tem verdade nenhuma. Não tem, absolutamente. E aí você vê que Deus mandou Moisés meter a mão debaixo do sovaco e ela voltou leprosa, né? E depois mandou meter de novo. Mas Deus não é capaz de curar o câncer hoje. É um Deus impotente, fraco, né? Pequeno, insignificante, que não tem por que ser temido e muito menos adorado. Aí ele disse: Moisés, você tem um irmão, ele é da tribo de Levi, não é? Pois é, você tem um irmão que é o Arão. Pois é, você vai ser, olha o que ele disse: tu lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Mas como? Isso aqui é um absurdo. Como que Moisés, com toda dificuldade para falar, ele mesmo reconheceu, como é que ele poderia colocar as palavras na boca do seu irmão? Como ele poderia, seu irmão seria um tradutor? Seu irmão iria traduzir as coisas que ele falava? Será que Moisés não sabia falar o egípcio? Lá na carta aos Hebreus diz que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. E como é que agora ele desaprendeu? Ficou analfabeto? Bateu a cabeça? Foi? Pois é. Aqui diz, Deus diz para ele: olha, eu vou falar para você, eu vou fazer você saber o que vai falar. Você porás as palavras na boca dele, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar, deveis fazer. Ele falará por ti, ó povo, ele te será por boca. Então, essa linguagem aqui seria uma telepatia, né? É como falar assim no ponto eletrônico aqui, não tem o menor sentido. Então, uma das grandes fraquezas de Deus, eu vou destacar duas, né? Foram duas aqui. Primeiro, que Deus, ele inventa de fazer uma coisa morta se tornar um ser vivo, mas não é capaz de curar o rapaz dessa gagueira, dessa impossibilidade, desse atrapalho que ele tinha na voz. Outra, Deus, ele é completamente irascivo, iracundo, destemperado. Ele sofre com esse distúrbio emocional. Ele é neurastênico, ele se aborrece fácil. E olha que ele é um Deus atemporal, ele está acima, né, segundo a teologia dos crentes, né? Ele está acima do espaço e da matéria. Ninguém pode se assemelhar com ele. Mas, todavia, ele é descrito pelas palavras características que caracterizam o homem. Deixa eu explicar para você. Deus é antropomorfizado.
pelas coisas que o homem é, pelas emoções, pela fala, pela audição, pela mão, pelos pés, enfim. Deus é representado pelo homem, tá? Muito bem, essa foi a primeira parte. A segunda parte que eu vou mostrar aqui para você, já para encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, vou mostrar para você que crente nenhum foi chamado jamais por Deus algum, muito menos pelo Deus dos Hebreus, que é esse aqui, que chamou Moisés, né, dentro da mitologia, e nem muito menos por Jesus, lá do Novo Testamento, que é outro Deus, né, é outra modalidade de Deus, né. Vou falar para você por quê. Porque, veja, de acordo com esse texto, Deus estava dando para Moisés o aval através dos sinais para ele chegar diante do povo, do seu povo, dos anciãos do povo e convencê-los a acreditar de fato que esse Deus havia falado com ele e havia lhe enviado para libertar o povo de Israel. Fora isso, Deus ainda deu mais poderes para Moisés. Tanto é que Deus, né, o texto está dizendo que Moisés seria como Deus para o seu irmão Arão. E Arão seria como boca. Sabe-se lá como é que eles iam conversar, como é que eles iam se entender, né? Então, o crente não é chamado por Deus nenhum porque não traz nenhuma evidência, nenhum sinal miraculoso para demonstrar diante das gritantes necessidades da humanidade. Tem muita gente aí com câncer, com Alzheimer, com síndrome de Down, com síndromes raras, tá? Tem muita gente que é amputado, que é cega, que é surda, que é muda. Tem muita gente doente nesse mundo. E os crentes que se dizem autenticamente chamados por Deus e enviados, capacitados, porque fez escola de teologia, porque é bacharel, porque é doutor, porque é mestre, porque é isso, porque é aquilo, não faz nenhum sinal. Não mostra nada. Não mostra nem a sua vara se transformando em... O único sinal que o crente gosta de mostrar para as irmãzinhas é a sua vara, né? Entenda, né? A vara, como Moisés mostrou ali, né? Para Deus, né? Mas não mostra, não cura ninguém de nenhuma doença, de nenhuma patologia, de nenhuma síndrome. Crente nenhum. Isso aí fracassa. Mostra um tremendo fracasso que é o chamado do crente. Mostra que ele está enganado, iludido e ele é um tremendo mentiroso. Ele não consegue provar nada. Nem pelo chamado de Deus, nem pelo chamado de Jesus. Porque Jesus disse que os que creem em meu nome, deixa eu ver aqui, em João 14:12 diz assim, ó, João 14:12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Entendeu? Então, farão, aqui ele está prometendo que o crente fará as mesmas obras que ele fez, né, Jesus, né, e ainda farão outras maiores do que as obras que ele fez, né. Na verdade, Jesus não fez foi nada, né? Jesus é apenas um mito mentiroso, que ele não fez nada, né? E é por isso que crente nenhum faz nada em nome de Deus nem de Jesus, tá? Tudo mentira, tudo lambança, conversa para boi dormir. Eu tenho aqui também no capítulo 10 de Mateus, olha aí, capítulo 10, olha, e verso 8: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir demônios. Isso crente nenhum faz. Crente não tem nem coragem de no velório dizer: meu amigo, você vai ver agora, vou ressuscitar você pelo poder de Deus, e orar a Deus ali e Deus ressuscitar o defunto. Crente se caga de medo. Crente só sabe chegar lá com argumentos, dizendo: é a vontade de Deus, é importante que a pessoa agora está na glória, não sei o que, papapá e papapá. Só papo. Tem também
Eu estou mostrando, primeiro, que se você disser que foi chamado por Deus, pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você tem que mostrar sinais, principalmente para nós. Você chegar para um ateu, um cético, você vai ter que provar através de sinais, né? Dos sinais que estão registrados na Bíblia, tá? Em Marcos capítulo 16, verso 15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar, ou seguirão, aqueles que creem em meu nome. Não está dizendo, não está especificando quem é, quem não é. É aquele que crê. É artigo indefinido, né? Qualquer pessoa que crê em Jesus, de acordo com esse texto, tem a obrigação de operar esses sinais para evidenciar o seu chamado. Caso contrário, você é um mentiroso, salafrário, canalha. Mentiroso, salafrário, canalha, enganador, que não tem como provar coisa nenhuma. Olha o que diz aqui: estes sinais vão seguir, vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. É só isso que o crente sabe falar, e acha que está cumprindo isso aqui. Mas essas novas línguas são línguas idiomáticas, línguas de outros povos, de outras nações, né? Que o crente não consegue falar também. Se mandar o crente para dentro de uma tribo indígena, ele não vai conseguir falar. Não vai conseguir falar a língua dos índios lá. Diz aqui, ó: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Aqui, pegarão em serpente, né? Quem foi que pegou na serpente? Moisés, né? Exatamente. Aqui é uma ligação, igualmente como fez lá o Moisés, pegou na serpente. E a serpente se transformou em cajado. Tem um texto em Atos que diz que Paulo também pegou numa serpente. A víbora mordeu ele, mas não aconteceu nada com ele. Crente nenhum consegue passar por esse processo de uma serpente, uma cobra qualquer, uma víbora venenosa lhe morder, porque eu até lhe recomendo, não faça isso. Não ouse fazer um desafio desse, porque você vai para dentro do caixão se você não tomar os soros ofídicos, né? Aí diz aqui: pegará em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. Se impuserem as mãos, aqui que está o ponto mais elevado, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nenhum crente consegue fazer isso. Principalmente os crentes de hoje, que só tem garganta, só tem baba. Eu quero ver os sinais para evidenciar o seu chamado. É por isso que eu disse que eu ia provar para você que você não é chamado bulhufa nenhuma, porcaria nenhuma. Você não é chamado porra nenhuma, por Deus nenhum. Tire isso da sua cabeça, seu demente. Você é um esquizofrênico, você é uma pessoa que está pagando de otário aí. Porque você, para ser um crente original, seguidor de Jesus, você tinha que fazer sinais. Vimos lá em João 14, 12, 13, vimos em Mateus capítulo 10, verso 8, e vimos agora em Marcos 16, 15 em diante. Todos esses textos respaldando o crente para ele ir lá, né? Chega lá e dizer: ó, tá aqui, ó, eu vou fazer os sinais para vocês aqui. Por que a gente está aqui? Por que tem ateus? É porque a gente é revoltadinho? Porque a gente é estressado? Porque a gente é decepcionado? É frustrado? É porque esteve lá no meio de vocês e nada aconteceu, nada disso aconteceu? E agora a gente está aqui revoltado? Não, não é isso não. É por falta de evidências. É por constatação que nos transformamos no que somos. Somos pessoas lúcidas. Somos pessoas que queremos a prova, tá? Queremos a prova. Porque se você fica falando para tua mulher que você a ama, e nunca mostra um presente, nunca dá uma prova desse amor para ela, você acha que ela vai ficar com você até o final? Duvido, você vai pegar é galha, meu amigo, entendeu? Então, mostrei aí para vocês. Agora, eu espero que vocês analisem friamente, reflitam e me digam o que vocês acharam desse estudo. Isso aqui foi um estudo, tá bom? É isso. Deixa o like, comente e compartilhe. Um forte abraço a todos vocês.
Tchau, tchau.